Vamos, filhos altivos dos ares, nosso voo ousado alçar. Hoje estamos fazendo uma abertura diferente. Quero aproveitar e cumprimentar nossos irmãos da Força Aérea, ativa e ou inativa. Tive a honra de vestir o uniforme dessa unidade, aliás, dessa corporação, dessa instituição, na base aérea de Recife, 2º Comar. A todos vocês, meus cumprimentos. Gente, hoje vamos falar de alguma coisa diferente, mas sempre no campo de energia renovável. Todos que me conhecem sabem que meu forte não é gerador. Entretanto, com a ajuda de um e outro colega, vez ou outra a gente arrisca um palpite ou começa alguma coisa, ok? Vou mostrar para vocês em que estamos trabalhando, lembrando que o que vamos mostrar é um protótipo. Fizemos alguns laboratórios e concluímos que alguma coisa se tornou interessante. Vou mostrar para vocês. Valeu, gente! Antes que entremos no vídeo anunciado, quero lembrar vocês, os que estão chegando principalmente, que estamos com alguns trabalhos interrompidos, parados, por falta de material. Mas breve, as turbinas que vamos mostrar entrarão em atividade. Essa é a turbina 3, fabricada em madeira pinus, revestida com fibra de vidro, diâmetro de pá 5.100 milímetros. Essa é um lançamento nosso, catavento, pás planas, feitas as pás em PVC, chapa PVC. É experimental. Está concluída, aguardando só ir para o seu mastro. Essa turbina eixo vertical, modelo gota de água, 18 pás, vai ser submetida a uma reforma, porque no formato que foi construída não surtiu o efeito desejado. Quem vive aí garimpando no universo de turbinas sabe que a eixo vertical normalmente não são eficazes. Vamos então ao nosso vídeo. Vídeo 01. Material empregado: roda de bicicleta alumínio, diâmetro 420 milímetros. Ímãs de micro-ondas, diâmetros. Lembrando que usamos diâmetros variados por dois motivos. Primeiro, porque o tamanho dessa roda de bicicleta, se usássemos todos nesse diâmetro maior, não comportaria 24 ímãs, e esse foi o propósito. Então fizemos alternância, conforme vamos mostrar para vocês. Um grande e um pequeno. Bobina de micro-ondas, bitolas variadas. Também outro motivo que está fazendo trabalharmos com essa variação é porque o material adquirido foi assim. Bitolas variadas. Núcleo de aço silício, também de micro-ondas. Cantoneira L, 1/8 por 2, que a espessura pode ser maior que a que empregamos. Ideal 3,16, por 2 polegadas ou mais, nunca menos. Em alumínio. Daqui a pouco eu explico por que em alumínio. Anel em barra chata para fixar ímãs. É um anel que também vamos mostrar, que está envolvendo a roda de bicicleta, para que pudéssemos fixar os respectivos ímãs. Antes que nos estendamos, deixa por aqui cumprimentar o pessoal do grupo, ou dos grupos. Israel Solar, com sua loja, tem toda a linha para geração de energia com sol, ventos e até hídrica, eólico fotovoltaico. Meus agradecimentos a Beto Fonte, que tem nos ajudado a aprender alguma coisa com geradores. Milton Galego tem excelente canal, assim como Beto Fonte, com excelentes assuntos referentes à geração de energia eólica. O Milton Galego foi que me inspirou a fazer os experimentos que vamos mostrar daqui a pouco.
vi no canal dele alguma coisa e estamos, eu não diria copiando, mas pegando dicas em seus vídeos. Milton Cruz é o pai da matéria no tocante a fazer geradores com bobinas de micro-ondas. Cleiton, autonomia 12 volts, mora aqui perto de mim, também tem canal com excelentes assuntos sobre mundo de geração, que também nos ajuda nos assuntos que não dominamos. Também meus agradecimentos ao YouTube, que está sempre divulgando nossos trabalhos, e outros países que, quando produzimos bons vídeos, temos uma frequência bem considerável em nosso canal. E não posso deixar de agradecer a outros que sugerem quando veem nossos vídeos, porque afinal de contas, como digo sempre, não sou dono da verdade, ou dono da razão, e não tenho domínio de tudo. Então é sempre bem-vindo dicas. E também aproveito para agradecer a Luiz Fernando, do Rio de Janeiro, que está aí sempre também, sempre que vê nossos vídeos, oferece alguma informação de grande utilidade. A todos vocês, reitero meus agradecimentos. Sem vocês, certamente, o canal Velho Pardal não existiria. E se algum visitante inscrito quiser ajudar nosso canal, as ajudas, seja qual for o valor, será bem-vindo ou serão bem-vindas, porque a dificuldade é muito grande para você desenvolver, porque todo material metalúrgico é muito caro. Aqui está um flash do que estamos trabalhando, desenvolvendo. Esse formato de rotor, como disse, foi fundamentado em alguma coisa que Milton Galego desenvolveu. E também falamos há pouco tempo no quadro que os ímãs estão com variação de dimensão 62 e 58, pela razão que expliquei. Se não fizéssemos assim, não iria comportar os 24 grupos de ímãs, porque aqui está o dobro, mas na verdade são 24 polos. E para que conseguíssemos fazer assim, conforme estamos mostrando, o anel de fixação dos ímãs ajudou a aumentar o diâmetro da roda de bicicleta, fazendo com que comportasse os ditos 24 ímãs. Também, no universo de experimentos, colocamos ímã em sobreposição, porque sabe-se que, procedendo assim, a força magnética aumenta. Fizemos experimentos no laboratório e concluímos isso. Então eu acho, agora é uma opinião bem minha, se eu estiver errado, me corrijam. Eu acho que com o emprego do ímã nesse formato, mais o que vamos mostrar agora, o resultado foi bastante interessante. Lembrando a vocês que o propósito desse vídeo é apenas mostrar o que fizemos e como fizemos o aproveitamento de bobinas de micro-ondas. Habitualmente não usa-se ela por serem muito oblongadas e o ímã não dá cobertura. Então, na minha opinião, novamente digo, se eu estiver errado, me corrijam. Principalmente o pai da matéria, Beto Fonte e Milton Cruz. Então, eu acho que se você coloca núcleos, você compensa esse tamanho desproporcional. Ou seja, o núcleo vai ajudar a fazer a magnetização, já que não temos ímãs ovais ou no tamanho das respectivas bobinas. E lembrando a vocês que, conforme nosso experimento, o suporte de sustentação das bobinas não pode ser de material ferroso, para não dificultar o giro, porque ficaria muito mais pesado se usar aqui, por exemplo, cantoneira L em ferro, ou seja, material que haja atração com os ímãs. Então aqui estão todos isolando. Barrotinho de madeira, cantoneira, como já disse, de alumínio. A única coisa que pode haver a atração são os parafusos de fixação das citadas bobinas. Elas estão em cores duplas, prata e laranja, para diferenciar o norte e o sul. Então consideremos que o prata seja o norte. Então percebam que as 4 bobinas estão
também norte, porque para fins de experimento aqui está em série, ou seja, o começo de uma no final da outra bobina, e deixamos uma abertura de 4 milímetros, todas. Aproveito para informar aos menos informados a respeito desse assunto, que quanto mais distante a bobina dos ímãs, mais perda você tem. Então, o que acontece? Qual o desfecho final? Você ganha leveza no giro, distanciando, e perde desempenho em tensão e corrente, obviamente. Então, por conta disso, esse é um ponto relevante. Colocamos aqui como sugestão cantoneiras oblongadas, para que assim você possa graduar a distância bobina versus ímã. Então fica a critério de quem for desenvolver, se forem fazer alguma coisa do gênero, possa fazer então esse distanciamento. Nossa intenção é fazer um trifásico como laboratório com um mínimo de 12 bobinas. Isso é um assunto a estudar, depois vamos ver quantas bobinas vamos colocar. E para isso, certamente, vamos contar com a ajuda dos nossos amigos que conhecem do assunto, conforme já comentamos há pouco tempo, Beto Fonte e Milton Cruz, que são, de fato, os pais dessa matéria aí. Durante os testes, vamos fazer 2 tipos de teste. Lembrando, como já disse, que estão ligadas as bobinas em série. Então faremos teste de tensão e testar uma lâmpada de 21 watts. Antes de ir para os testes, vou mostrar por aqui alguma coisa de suma importância nesse assunto que estamos comentando. Nosso colega Beto Fonte nos disse o seguinte: se você for trabalhar com aço silício para fazer os núcleos do seu gerador, de suas bobinas, se é aço silício, repito, faça com que as lâminas, conforme está bem destacado, fiquem na mesma direção dos ímãs. Então isso foi um geradorzinho experimental, onde vocês percebem que de fato ele gira na direção das lâminas. As lâminas estão nesse sentido. Então esse mesmo princípio empregamos aqui. Exemplo, isso é o fundo do trafo de micro-ondas. Coincidentemente, ele tem a altura aproximada à bobina, então um pouco mais largo, um pouco mais estreito e relevante. Então, nesse caso, no caso dessa sobra, as lâminas estão nesse sentido. Então, essa peça é a quantidade certa para 3 núcleos. Exemplo, esse é um núcleo concluído. Esse núcleo, no caso, comparando com essa bobina aqui, que as bobinas têm leve variação na largura não, no comprimento. Leve variação. Aqui, por exemplo, eu preciso encurtar um pouco. Então isso é irrelevante, porque você corta de conformidade com o tamanho de sua bobina. Lembrando que os núcleos precisam entrar apertados na bobina. Aqui, por exemplo, não poderia ficar assim, porque de forma alguma pode ferir os fios. Então, no caso desses que estamos no experimento, empregamos plástico de mais ou menos 0,5 a 1 milímetro de espessura. Colocamos umas tirinhas aqui dentro, porque ajuda a preservar os fios das citadas bobinas e fazer o aperto. Então, gente, dissemos que as lâminas precisam ficar, conforme foi mostrado ali, na direção do giro do rotor, beleza. Então, dissemos também que aproveitamos esse fundo de trafo de micro-ondas e a largura deles dá para 3. Riscamos para dar dinâmica ao vídeo.
Então não é simplesmente cortar, porque se você fizer isso, as lâminas se desmontam. Você precisa ter uma certa intimidade com solda. Então você precisa, antes de fazer o corte, fazer 2 filetinhos de solda, solda contínua, perto da borda, mas não na borda, senão danifica. Pronto, essa linha que estamos soltando aqui, desenvolvendo, é o filetinho que você vai dar, porque a hora que você cortar para separar, não vai desmontar, não vai largar as lâminas. Pronto, feito isso, como aconteceu já com esse núcleo já mostrado, foi feito assim. Isso daqui não precisa remover isso, porque senão você iria soltar lâminas. Isso daqui permanece. Exemplo, isso daqui é o fundo, é isso que estamos mostrando agora. E aqui em cima são os filetes da solda que foi aplicado. Dá para você ver que existe aqui. Em seguida você esmerilha. Não esmerilha todo, senão você vai retirar a solda aplicada. Então, feito isso, você faz o tabletinho. Lembrando novamente que as lâminas aqui estão todas nesse sentido. Então, com isso, o rotor vai rotacionar de acordo com a direção das lâminas. Se você vai desenvolver alguma coisa do gênero, você retira essa peça. Deixa assim, para você identificar com muita clareza o início da bobina, que no caso aqui percebe-se que o início é essa, que ela está na parte baixa, onde começou a fazer o embobina, aliás, a bobina. E aqui percebe-se que é o final, porque ela está por fora. Outro detalhe importante é, se você vai trabalhar com esse tipo de bobina, você vai fazer um conjunto com 12 bobinas. Usem sempre na mesma posição. Se você começa assim, serão assim todas. Porque se você inverter, aí já vai dar um sentido rotacional diferente. Então no nosso caso, botamos para baixo para que possamos distribuir os fios, né? E não todas estão assim. No caso, essas dali do laboratório, o início da bobina está para o lado esquerdo. Toda ela, início do lado esquerdo. Assim se deve proceder. E complementando a informação, esse núcleo tem 70 milímetros. Os ímãs que estão empregando têm mais ou menos 62. Significa dizer que os ímãs ficam cobrindo o núcleo, ou os núcleos. Vamos então aos testes. Lembrando a vocês que aqui está tudo improvisado. A mesa está pequena, o eixo é de bicicleta, que é impróprio para esse tipo de gerador. Entretanto, se você tirar as bacias, comporta um eixo mais grosso, porque ele está apenas preso na tábua. Com isso, há uma vibração muito forte por causa da atração. E a própria mesa que está instável. Então, só para fins de teste, haverá ruído forte, mas o motivo é esse que estamos explicando. É tanto que no sacolejado, ele chega a tocar aqui. Eu não quis afastar para não haver perda, que o propósito do teste é fazer com que os ímãs, conforme já foi dito, fiquem com afastamento de 4 milímetros no máximo. Ok, gente? Vamos então ao teste de tensão. Deixamos que a câmera alcance o multímetro e o rotor para que vocês possam ver a aceleração.
Acho que a claridade inibiu a leitura do multímetro. Vamos novamente. Vamos a mais um teste, ainda de tensão. Testar a lâmpada de 21 watts. Testes concluídos. Espero que as informações tenham sido úteis para vocês, como eu, desenvolvedores. Lembrando que com núcleo, geradores ficam pesados para rodar. Então isso é apenas uma demonstração de empregando núcleos de aço silício no formato descrito, conforme a orientação do nosso professor Beto, elas rendem consideravelmente. Roda de bicicleta de alumínio. Digo alumínio para evitar atração maior, desde que tenha aquele anel de ferro, conforme foi dito, né? Que no caso aqui, anel de barra chata, que é para fixar os ímãs. Ímã de micro-ondas foi comentado. Bobina de micro-ondas, também entramos nos detalhes de bitola variada. Lembrando a vocês que, na minha opinião, que se você vai usar bitolas variadas, é uma opinião pessoal. Se eu estiver errado, Beto me corrige. Você não tem bobinas uniformes. No caso desse teste nosso, fizemos uma avaliação na resistência ômica. Então empregamos elas, as 4, com máximo de aproximação. Então, na minha opinião, repito, se você tem bobinas de bitolas variadas e vai fazer um gerador com 12 bobinas, eu acho que você deve, tipo assim, 4, uma bitola, 4 outra e 4 outras. Cada grupinho sempre empregando com a mesma resistência ômica. Conforme estudos dos expertos na matéria, bobinas com fio bitola fina gera mais tensão e menos corrente. Se bitolas mais grossas, inverte a resposta, o resultado. Núcleos de aço silício, já dissemos. Cantoneira um oitavo, alumínio, precisa ser alumínio para não haver atração e não pesar mais ainda. E o anel de barra chata para fixar, também já mostramos. Anel de barra chata, na mesma largura da roda de bicicleta. As rodas variam, essa parece que é roda de bicicleta de criança. Aí é mais ou menos 1 1/4 a largura dela aqui na parte onde o pneu entra. Ok, gente, programa todo mostrado. Se pairar alguma dúvida, quem estiver vendo nossos vídeos, pergunta que a gente informa, ok? A todos vocês, meus reiterados agradecimentos por estarem sempre aí nos prestigiando. Sem vocês, canal Velho Pardal não existiria. Ótimo final de dia para todos. Boa sorte para os seus projetos.